Bom, pessoal, né? Mais 15 minutos aqui, né? Vamos voltar novamente, né? Para falar, continuar a nossa conversa e continuar o nosso encontro. Então, você que assistiu os primeiros 15 minutos, se esforce para assistir mais esses 15 minutos e talvez mais 15 minutos aí, com certeza, tá? Vamos lá. Então, nós falamos aqui o que eles esperavam de Jesus, o que eles estavam esperando de Jesus. Que Jesus fosse um libertador, e até hoje, né, eles esperam esse libertador, né? Até hoje eles esperam esse Cristo, né, os judeus. Então, o que Jesus disse para eles, né? Jesus contou, falou que puxou a orelha deles, né? Olha só. Jesus puxou a orelha deles, dizendo para eles que eles estavam com o coração fechado, né? E começou a falar desde Moisés e passando pelos profetas, né? Falando que esse profeta, né, que eles estavam falando, poderoso profeta, precisava passar por aquilo. Então, ele diz assim: ó, insensatos e lentos do coração, né? Como que nós estamos hoje? Será que nós estamos como aqueles discípulos de Emaús, que não acreditamos nas graças do Senhor, não acreditamos, né, na cura, não acreditamos na libertação, não acreditamos no Cristo ressuscitado até hoje, né? O que disseram a Jesus quando chegaram no povoado? Essa palavra, essa frase que eles disseram para Jesus quando chegaram no povoado, assim, eu guardo muito no meu coração, né? E essa é uma oração que eu sempre faço quando eu faço a minha comunhão, né, na Santa Eucaristia. Quando eu recebo Jesus Eucarístico, eu digo assim: fica, Senhor, comigo. Então eles disseram para Jesus: fica conosco, pois já é tarde e o dia já está terminando, né? E Jesus, então, ele entrou e ficou com eles. Então Jesus ficou com eles, né? O que eles disseram quando chegaram ao povoado? Fica conosco, Senhor. Lá no versículo 29, se você for na sua palavra. O que fez Jesus quando se sentou à mesa com eles? Olha no versículo 30 lá. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu e deu a eles. Relembrando do quê? Relembrando da primeira missa. Relembrando da instituição da Eucaristia na quinta-feira santa do lava-pés, né? Tomou o pão, abençoou e entregou aos seus discípulos, né? Dizendo: tomai todos e comei, este é meu corpo que será entregue por vós. Verdade? Olha que coisa mais linda, né? E o que eles disseram uns aos outros, né? Aí abriu os olhos, né? Eles ficaram com os olhos abertos. E não é que o nosso coração ardia quando ele nos falava pelo caminho e explicavam a Escritura? E o que eles fizeram depois? Já era tarde, não queria que Jesus continuasse, porque já estava anoitecendo. O que eles fizeram? Imediatamente se levantaram e foram com os outros apóstolos, né? E o que os apóstolos confirmaram? Confirmaram que Jesus tinha ressuscitado, porque tinha aparecido para Pedro. Então, nesse momento, eu convido você a destacar, né, uma palavra ou frase importante desse evangelho, para que a gente possa partilhar e para que a gente possa realmente guardar no nosso coração. Eu quero colocar aqui já, de antemão, já colocar a minha frase aqui, né? Que ele fala aqui no versículo 29. Mas eles insistiam, que é uma palavra que a gente precisa colocar no nosso vocabulário. Insistir, persistir na oração, persistir, né? Quem procura, encontra. Quem bate, a porta será aberta. Aquele que pede, recebe. Insistir, persistir. Insistiam: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e o dia declina. Ficai conosco, Senhor. Fica conosco. Porque nós estamos gostando de ouvir as tuas palavras, nós estamos gostando de conversar com você. Você é um homem muito sábio, né?
Então fica aqui com a gente, vamos partilhar, vamos continuar partilhando. Então, após nós destacarmos, né, essa palavra que tocou no nosso coração, então, o que a palavra nos diz? Né? A morte de Jesus na cruz, né, seus discípulos ficaram com medo e decepcionados. Para eles, Jesus havia morrido. E com a sua morte, tudo estava acabado. Tudo estava acabado. Era quase uma fuga. Iam cheios de medo, sem luz nos olhos, né? E sem o calor no coração. Estavam desanimados e sem esperança, né? Quantas pessoas estão dessa forma? Quantas pessoas? Então, impediu-o de dar importância ao que constataram as mulheres e alguns discípulos sobre o sepulcro vazio. Olha, eles ouviram que algumas mulheres tinham falado. Olha, Jesus ressuscitou. Olha, apareceu um anjo. Eles não acreditaram, como Tomé. Não acreditaram e foram embora, fugiram, né? E Jesus caminha com eles em direção a uma aldeia de Emaús, né? Interessa-se por sua conversa e repara na tristeza no rosto deles. Olha quanta tristeza. Os discípulos são chamados de lentos para entender e duros para acreditar. E começando por Moisés, né, como diz a palavra, passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as passagens que se referiam a ele, né, porque ele tinha que passar por aquilo, né, antes a luz do dia, mas com escuridão no interior dos seus corações. Aqueles 2 discípulos fugiam de medo da cidade que matavam Jesus. Depois, aquecidos pela palavra e curados da cegueira, na partilha do pão, voltaram para Jerusalém. Olha que partida, não é partilha. Partilha do pão. Voltaram a Jerusalém em plena noite. Olha, isso aqui dá para a gente destacar, né? Em plena noite. E cheios de alegria, de luz do ressuscitado. Deixaram a tristeza, voltaram a Jerusalém, se animaram, ficaram com o coração cheio de alegria. Eles correram para avisar os outros o que tinha acontecido. Olha que maravilha. Quando nós sabemos isso aqui, a gente precisa pegar para a gente. Isso é o ensinamento da palavra. Precisamos colocar no nosso coração. Quando nós recebemos essa graça, quando o nosso coração está cheio, a gente precisa expressar essa luz, essa alegria, para que outras pessoas também possam se contagiar com a nossa alegria, com o nosso entusiasmo. Mas não é um entusiasmo só que acende e apaga, mas é um entusiasmo de ler a palavra de Deus, é um entusiasmo de aprender, é um entusiasmo de buscar, entendeu? Buscar constantemente a palavra, buscar aprendizado sempre, porque às vezes nós chegamos num patamar e falamos assim, a partir de agora eu não quero mais, porque eu já sou doutor, eu já conheço de tudo, já sei de tudo e para mim não importa mais. Então a gente precisa incessantemente buscar a palavra. Não podemos desistir, nós precisamos, não podemos desanimar, entendeu? Caminha sempre conosco também. E muitas vezes somos aqueles 2 viajantes, né? Olha, vamos falar. Ficamos tão preocupados com o problema da vida que nem percebemos que Jesus está do nosso lado. Ele explica a Bíblia e reparte o pão, né? O pão da Eucaristia, não é caristia. Eucaristia. Para nos fortalecer e alegrar. Então isso deve ser de extrema importância para nós. De extrema importância para nós. Nós que estamos buscando o sacramento. Buscar a Eucaristia é momento de extrema importância. De se fortalecer na alegria. Isso ocorre todas as vezes que celebramos a Eucaristia. Eucaristia. Todas as vezes que celebramos. E você tem participado de todas as semanas da missa ou da celebração em sua comunidade? Você tem participado? Se não, eu quero saber por que você não está buscando, por que você não está se dedicando, por que você está deixando Jesus de lado, por que Jesus não é o centro da sua vida. Eu quero saber por quê. Eu quero saber por eu não sou ninguém.
eu não sou nada, mas eu quero saber por que você não está buscando dentro da sua comunidade, ou por que você não está indo nas missas, pelo menos no domingo. Quem não participa desse encontro semanal com Cristo pode repensar e refazer o caminho com Jesus. Olha, faça o favor de repensar e fazer o seu caminho com Jesus. Como os viajantes de Emaús. Sempre é tempo de voltar ao Cristo. Não é possível ser discípulo, receber o batismo, o crisma, a Eucaristia, com a participação eventual na missa, sem a participação eventual na missa dominical. Tá? Se a gente está buscando, se a gente está pedindo, nós não podemos ficar sem essa participação. Essa participação é essencial para todo cristão. Não se distanciar da palavra e do caminho. Não sair do rumo. Tá? O que a igreja nos ensina? O Catecismo da Igreja Católica, no número 643, nos ensina: os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida à prova radical da paixão e morte de cruz de seu mestre, anunciada antecipadamente por ele. O abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos, pelo menos alguns deles, não creram imediato na notícia da ressurreição, de longe da ressurreição. Longe de nós falarmos a uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos nos representam discípulos abatidos, com o rosto sombrio e assustado. Por isso, não acreditaram nas santas mulheres que voltaram do sepulcro, e as palavras delas pareciam uma loucura. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, 11. Quando Jesus se manifesta, os dons, e na tarde da Páscoa, censura-lhes da incredulidade e da dureza dos corações, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto o ressuscitado. Marcos, capítulo 16, versículo 14. Então nós podemos entrar aqui que a Semana Santa, né, é marcada os últimos dias de vida, né, vividos por Jesus Cristo, antes da sua paixão, da sua morte e ressurreição. As celebrações iniciam-se no domingo de Ramos, né? É o domingo da paixão do Senhor, em que se celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? E a sua paixão e morte na cruz. A Semana Santa encerra-se com a celebração do grande tríduo pascal. Então eu quero finalizar agora esse vídeo, 13 minutos, para fazer mais um aqui, acho que de uns 5, 6 minutos, e nós finalizamos essa aula, tá bom? Já voltamos daqui a pouco, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.